Olá, muito boa tarde. Está a decorrer o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, um tema que hoje queremos incluir na análise à liturgia de domingo que lhe propomos em cada sexta-feira. Contamos para isso com a presença do Padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa. Boa tarde, Padre Peter. Boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia, neste ambiente de oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Um tema que, na sua opinião, atinge cada vez mais os cristãos, não só em encontros ao longo desta semana, mas também numa atitude de diálogo que vão cultivando entre si. Sim, o diálogo tem crescido. Talvez por uma coisa que o Santo Padre tem chamado a atenção, o ecumenismo do sangue. Ou seja, o cristianismo acaba por ser atualmente a religião que sofre mais perseguições. E é, para aqueles que fazem as perseguições, é indiferente que seja católico, protestante, ortodoxo ou evangélico. E, portanto, sente-se na carne, localmente, que há um mesmo sofrimento por causa da adesão a Jesus Cristo, do mesmo batismo. E isso, por exemplo, o Conselho das Igrejas do Médio Oriente, que foi quem foi incumbido desta vez para elaborar o tema para a semana, para o oitavário da Unidade dos Cristãos, eles fizeram essa experiência no Médio Oriente, no Iraque, na Síria, nomeadamente no Iraque e na Síria, onde tem havido grande sofrimento de comunidades que são antiquíssimas e são variadas. Portanto, nós olhamos para lá, pensamos que há lá alguns católicos, mas os católicos são mais ou menos os que foram no tempo do colonialismo, portanto, há comunidades que remontam praticamente ao tempo de Jesus Cristo e que estão separadas umas das outras, ou por diferenças linguísticas, diferenças litúrgicas, discussões teológicas, que hoje em dia estão mais praticamente superadas. E o Santo Padre, quando visitou o Iraque, chamou a atenção para isso. Nós vimos pela televisão, podemos acompanhar esse encontro com as várias comunidades e como elas se entrelaçavam e também com a comunidade muçulmana que os apoiava. Portanto, o próprio exemplo do Papa tem desbloqueado muitas situações pela proximidade que ele cria a lideranças de outras religiões, é verdade, seja no Vaticano, seja noutras geografias. Com o Papa Francisco, a relação com o mundo muçulmano deu um salto exponencial. Portanto, por várias razões, tinha havido aquele problema por causa da palestra de Bento XVI em Regensburg. Bento XVI percebeu tardiamente que tinha pisado um pouco o risco e a seguir a essa agitação houve uma reação por parte do mundo muçulmano a fazer representações junto do Vaticano, a dizer que nós não somos isso que vocês estão a dizer de nós. Com o Papa Francisco, talvez por esta inspiração que o Papa vai procurar à pessoa de São Francisco de Assis e as viagens que São Francisco fez ao Oriente, nomeadamente ao Egito, ajudou a criar uma ponte. E ele visitou o Egito, visitou a Mesquita Al-Azhar, que é a grande universidade de formação, conheceu lá o grande imã, o grande imã visitou o Vaticano, etc. E foi crescendo até em Abu Dhabi assinarem aquele acordo que veio a dar... Fraternidade Universal, não é? Sim, que veio a dar depois na pena do Papa Francisco a encíclica Fratelli Tutti, não é? Portanto,
tudo isso está encadeado. Neste momento, por exemplo, eu li ontem uma notícia de que o Azerbaijão, que anda lá em conflitos com a Arménia, não é? Contactou os dirigentes religiosos do Azerbaijão, vieram visitar a Santa Sé, pedir ao Papa para ajudar a mediar uma paz naquela zona. E, portanto, é um sinal de que o Papa tem uma boa saída, digamos, para lá das fronteiras do catolicismo. E sendo um desígnio também da comunidade católica, nomeadamente desde o Concílio Vaticano II, esta procura da unidade, do diálogo, não só intercristão, mas também interreligioso, podemos afirmar desde já que há um antes do Papa Francisco e um pós-Papa Francisco neste percurso de aproximação. Sim e não. Quer dizer, claramente no Concílio Vaticano II é lançada esta questão com duas frentes. É a questão ecuménica, que é a relação com as comunidades cristãs, com quem nós partilhamos o mesmo batismo, a mesma fé em Jesus Cristo e tantas coisas que nos têm vindo a aproximar. E depois a questão interreligiosa, que entrou um bocadinho à socapa no concílio, porque a preocupação de João XXIII tinha sido uma declaração sobre a relação da Igreja com o judaísmo. Mas depois ia-se introduzir isso na questão do documento sobre o ecumenismo, e os bispos do Médio Oriente na altura disseram: lá, se nós termos esta questão do judaísmo assim sozinha, depois nos nossos países vão acusar a Igreja Católica de estar a favorecer Israel. E, portanto, criou-se um documento para introduzir essa parte do judaísmo, que é o documento sobre a relação com as religiões não cristãs. E foi assim que entrou. Mas durante 20 anos, ou mais de 20 anos, a questão interreligiosa ficou mais ou menos esquecida. Até o Papa João Paulo II convidar os dirigentes das várias religiões para aquele encontro de oração pela paz em Assis. 1986. E foi um momento de alguma tensão interna, mesmo no Vaticano, porque dizia-se convidar outras religiões para virem rezar, quer dizer que nós damos valor à oração deles, e teologicamente o que é que isso significa? Não tem valor só a oração dos cristãos, e portanto, como vemos, há ali um momento de tensão. E isso depois entrou numa espécie de não foi bem pausa, porque a comunidade de Santo Egídio passou anualmente a fazer estes encontros de oração ou de lembrar a paz, conjuntamente por várias religiões e de gente que não era religiosa, como, por exemplo, o Dr. Mário Soares, participou várias vezes. No ano 2000 foi aqui em Lisboa que se realizou Oceanos de Paz. Esse encontro interreligioso pela paz, não é? Exatamente. Portanto, havia esses precedentes, mas foi de facto a gafe, por assim dizer, de Bento XVI que fez com que isto depois eclodisse, nomeadamente com a outra grande religião do mundo, que é o Islão. Não é? Portanto, e se iniciasse um diálogo que hoje em dia é muito interessante. Nomeadamente, plurifacetado, claro. Nomeadamente com o mundo islâmico, não é? Nomeadamente com o mundo islâmico, com as suas duas vertentes, com a vertente sunita. Em Abu Dhabi a assinatura do acordo foi no contexto sunita, e depois na visita ao Iraque, quando o Papa foi visitar o Ayatollah, que é um dos grandes figuras do mundo xiita. Nós já vamos à análise da liturgia deste domingo, ouvindo desde logo o Evangelho que vai ser proclamado, mas gostava ainda de lhe perguntar sobre Portugal. A vivência em Portugal do movimento ecuménico, também do diálogo interreligioso, mas sobretudo neste oitavário, o movimento ecuménico, assinalam-se
não só em cada ano, também neste oitavário, mas com uma atitude permanente, diria, ocasiões de encontro, ocasiões de diálogo entre as confissões cristãs? A relação é boa entre as várias tradições cristãs ou confissões cristãs. Existe uma diferença neste movimento ecuménico entre aquilo que são as grandes igrejas tradicionais e o mundo das comunidades evangélicas. As comunidades evangélicas não alinham tanto nesta ideia do ecumenismo. No entanto, na prática, as relações são boas com os dirigentes e as comunidades evangélicas. Há depois grupos de trabalho em áreas como a saúde, etc., que são interreligiosos, não é? Sim. Por exemplo, aí é interreligioso, é ecuménico e interreligioso. Portanto, há uma participação de todos. Aliás, é interessante que foi o governo português, através do Alto Comissariado para as Migrações, que lançou um grupo de trabalho de diálogo interreligioso e que permite que mensalmente as várias comunidades se encontrem, ultimamente por Zoom, ou agora, mais recentemente, voltámos a ter reuniões presenciais, mas depois existe um outro ramo, que é o grupo de trabalho Religiões Saúde, que também apanha as várias religiões, portanto não é especificamente ecuménico, é as várias religiões, debruça-se sobre as questões da assistência aos doentes, assistência religiosa aos doentes. Há outro setor que era importante desenvolver, que é a área das prisões, por exemplo, ou a área da educação, mas veremos como é que com o tempo isso... E gosto sempre também de lembrar que há este setor dos média, íamos esquecendo, estou cá e é um dos setores que teve precedência. Faz 25 anos que existe este programa Fé dos Homens, não é? Como um ponto de encontro também entre as várias... ecuménico e interreligioso, não é? Foi, exatamente. Tiveram que se sentar juntos para negociar com a RTP estes espaços para as religiões terem possibilidades de veicular aquilo que fazem e quem são. E é sobretudo esse espaço de divulgação da identidade e da sua história que acontece também nestes programas. Em cada sexta-feira, especificamente neste programa da Igreja Católica, nós olhamos os textos da Bíblia, aqueles que são lidos nas Eucaristias de domingo, e antes de lhe pedir análise ao texto do Evangelho, propunha que escutássemos precisamente esse texto que vai ser lido nas missas deste domingo. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me ensinou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Padre Peter Stiller, é o texto
do Evangelho de São Lucas, que está no início desse Sim. Evangelho, não é? E numa centralidade muito grande a essa tradição das Escrituras. Sim, são os primeiros versículos do Evangelho de São Lucas e depois salta para o capítulo 4. E isso porque nós lemos os textos tanto na altura de Natal sobre o nascimento de Jesus, em Jesus perdido no templo, etc., o batismo de Jesus. Agora começamos com esta vida pública de Jesus, com sua entrada na sinagoga e a liturgia da palavra que se celebra na sinagoga e que ouvimos na primeira leitura, ou ouviremos no domingo, relatar como Neemias lançou essa tradição quando, após o exílio, no retorno a Jerusalém, a comunidade judaica, sentindo-se ainda enfraquecida porque o templo estava destruído, ou estavam a tentar reconstruir o templo, mas reconstruíram-no pobremente, diz-se que os mais antigos que se lembravam do velho templo choraram ao ver o novo templo por sentir que ele era tão pobre. E, portanto, Neemias decide enriquecer isto e traz a Torá para fora e lê durante 24 horas, quase, lê a Torá para o povo todo ouvir a lei de Deus. E aí nasce esta tradição do texto lido, porque no templo eram sobretudo os sacrifícios que se realizavam e sacerdotes e escribas conheceriam os textos da Escritura, mas o povo propriamente não teria acesso, pelo menos da maneira como passou a ter a partir daí. E então nas sinagogas se mantém ainda essa questão de ter os rolos da lei, de ler, e neste caso é um visitante, uma pessoa que vem de fora, Jesus, que é com o nome, não é? Um dos batizados de João Batista, que na altura é famoso, já está preso, e então convidam-no para ele ler o texto. E o texto fala do Messias, portanto, eu fui ungido, não é? As palavras dizem, eu fui ungido pelo Espírito do Senhor. Mas ungido para quê? Não é ungido como o rei David, para se sentar num trono, mas para trazer a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para, portanto, cuidar dos desamparados. Portanto, dá-nos o tom que São Lucas também pretende realçar daquilo que vai ser todo o ministério de Jesus e do seu Evangelho. É uma atenção aos que estão nas periferias, como diria o Papa Francisco, não é? dos mais pobres. E surge na sinagoga como o sinal do cumprimento das Escrituras, de tudo o que tinha sido dito pois, ao longo Jesus diz, hoje se cumprem estas Escrituras. No fundo está a dizer de si próprio, eu sou aquele que foi ungido. Não estou a ler o profeta Isaías previu uma altura em que viria esta figura, eu sou essa figura. E isso, para um jovem de 30 ou 33 anos, dizer isso sem estudos no templo, nem ser um rabino credenciado, é uma coisa arrojada. E, portanto, na sinagoga, não é? Na sinagoga. Há assim uma reação, por um lado, admiração com este jovem, mas por outro lado, depois há uma das narrativas, não me lembro se é de São Lucas, em que eles depois ameaçam levá-lo e apedrejá-lo por ter falado demais, não é? O padre Peter Silva já referiu a primeira leitura de Neemias, precisamente nesta ligação ao Evangelho, e íamos passar se calhar ao texto da segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, porque acredito que se ligue muito também com a vivência do ecumenismo, do diálogo entre as religiões, precisamente nesse contexto de dizer que, enfim, os membros de um corpo podem ser muitos, pela imagem que o próprio texto sugere, os membros podem ser muitos, mas há um só corpo. O São Paulo é visto, às vezes, na tradição atual do judaísmo, como sendo grande traidor, porque ele parece romper com aquela preocupação que o judaísmo tinha de não ser assimilado pelas culturas ambientes.
E São Paulo diz neste texto que nesta nova realidade surgida com Cristo, com o batismo no seu Espírito, já não há, somos todos judeus e gregos, escravos e homens livres, somos todos um só e cada um traz os seus talentos. Portanto, em termos de ecumenismo, vale a pena nós pensarmos. Houve durante uns tempos a ideia do ecumenismo do retorno, visto do ponto de vista da Igreja Católica, ou seja, que iríamos falar com as comunidades irmãs e gradualmente elas voltariam a integrar-se na Igreja Católica, que sendo a verdadeira Igreja, etc., na perspectiva da Igreja Católica. Hoje percebemos que isso é bastante mais complexo e o próprio Papa Bento XVI, ainda como Joseph Ratzinger, dizia que vivemos 1000 anos sem esta centralidade do papado, sem mas vivendo uma comunhão, igrejas ortodoxas, igrejas latinas, etc. Por que não haver outras formas de união e outras formas de encontro? E, de facto, o que nós temos visto ao longo dos anos, desde o Concílio Vaticano II, é que se tem desenvolvido uma união na caridade, ou seja, que nos temos encontrado nesse valor de nos vermos olhos nos olhos, perceber o valor que os outros têm. Eu, por exemplo, vindo da minha experiência em Macau, tenho consciência que as igrejas evangélicas têm uma penetração e uma capacidade de presença de evangelização que a Igreja Católica não tem e as igrejas protestantes clássicas, luteranas e calvinistas não têm. Portanto, há que tirar-lhes o chapéu e perceber que elas fazem um trabalho de tornar presente a mensagem do Evangelho, lendo-a às vezes de uma forma que nós não alinharíamos 100%, mas mesmo dentro da comunidade católica há sensibilidades diferentes. E é o que diz São Paulo, cada um tem os seus talentos. A perna não é o braço e a cabeça não é os pés, enfim, todos somos um só. Há que promover um diálogo ecuménico, um diálogo interreligioso muito na linha do que São Paulo propõe. Sim, um diálogo ecuménico no sentido da espiritualidade, como é que cada um procura Jesus Cristo. Ao nível da caridade, como é que nós partilhamos com os outros, podemos fazer, juntar as mãos para apoiar os mais necessitados. Portanto, há tantos níveis em que o ecumenismo encontramos praticamente unidos. E depois há outras coisas, liturgia, interpretação da Escritura, hierarquia na Igreja, mas sabemos que a hierarquia na Igreja também tem pés de barro, portanto, há que também aprender com os outros como é que eles gerem, às vezes sem papas e bispos, gerem as suas comunidades. De facto, uma ocasião para a aproximação em torno daquilo que é fundamental. Padre Peter, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, neste contexto do oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, o tema do diálogo entre as religiões marca também a emissão no programa que partilhamos consigo na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.